Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Hoje, o dólar comercial teve forte queda frente ao real, seguindo também a desvalorização da moeda norte-americana no cenário internacional. A queda do dólar nesta terça-feira, primeiro dia útil do ano, é de 1,62%. E a moeda norte-americana começa o ano, o primeiro dia útil do ano, aos R$ 3,26 mais 10. Lembrando que nos últimos dias ele chegou aí aos R$ 3,33. Hoje, então, com essa queda acima de 1,5%, dólar comercial aparece por R$ 3,26 mais 10, mais uma vez. Dólar em queda, índice Bovespa em alta nesta terça-feira, uma forte alta para o principal índice da Bolsa de Valores brasileira. Neste momento, a valorização do principal índice da Bolsa de Valores é de 1,82%. E Bovespa operando aos 77.792 pontos neste momento. Lembrando que o mercado fecha logo mais às 6 horas da tarde, mas já mostra aí uma tendência de forte alta para o índice Bovespa, que é influenciado nesta terça-feira por dados positivos para a indústria e comércio da China e também pela projeção do Banco Central de crescimento de 2,7% no PIB para 2018, um leve ajuste para cima nas projeções para o crescimento da economia brasileira. O Boletim Focus também aumentou a projeção para o PIB de 2017, Produto Interno Bruto, que passou de 0,98% para 1% de alta. Entre os destaques de alta do índice Bovespa hoje, a gente também mostra aqui as ações da Petrobras, que sobem 2,67%, as ações preferenciais, que tem alta então acima de 2,5% nesta terça-feira, com o papel negociado a R$ 16,53. Destaque também para os papéis ordinários da Vale, em alta de 3,45%, uma alta de quase 13,5%, com o papel negociado a R$ 41,65. Valorização também dos papéis ordinários do Banco do Brasil, em alta de 3,26% nesta terça-feira, aparecendo por R$ 32,86. Lembrando que a mineradora Vale confirmou a venda da Vale Fertilizantes para a norte-americana Mosaic, o que deve acontecer já na próxima segunda-feira, de acordo com um comunicado da própria empresa, e as ações, portanto, vieram em alta. No finalzinho de 2017, o presidente da República, Michel Temer, sancionou a lei do RenovaBio, aí que promove o aumento da mistura dos biocombustíveis aos combustíveis fósseis. O Brasil é o segundo maior produtor e consumidor de biocombustíveis no mundo. O presidente Michel Temer sancionou a lei nesta semana. A lei prevê metas nacionais de redução e emissões para a matriz de combustíveis nos próximos 10 anos. As metas são importantes para prever como vai ser o mercado e assim ajudar o planejamento para os investimentos na área de biocombustíveis e outras fontes de energias no Brasil. O país é o segundo maior produtor e consumidor mundial de biocombustíveis. Em 2017, foram produzidos 27,7 bilhões de litros de etanol e 4,2 bilhões de litros de biodiesel. Na Câmara dos Deputados, a bancada ruralista comemora a nova lei e aponta onde ela pode ajudar na produção nacional. E isso vai alavancar não só a questão da bioenergia, mas também uma possibilidade de você ter um mercado futuro aí de excesso de grãos de soja, por exemplo, ou de oleaginosas, que vão poder ser utilizadas no RenovaBio. Acho que é uma matéria-prima brasileira e que estava faltando aí nós avançar. Nós temos que avançar mais, vamos chegar lá a 20%, para que realmente a gente possa, então, ter um combustível renovável, um combustível mais limpo e possa o Brasil, então, com as suas próprias condições naturais de produção de vegetais, possa transformar esse biodiesel e fazer com que nós tenhamos o nosso diesel próprio, já que a maioria do biodiesel que nós temos, não do diesel que nós usamos, é importado. Odacil Canepa para o SBA.
E ainda falando em combustíveis, a Petrobras iniciou o ano anunciando uma nova alta para o diesel e uma leve redução no valor da gasolina. Enquanto o diesel sobe 0,6%, a queda da gasolina deverá ser de 0,1%. As alterações valem a partir de amanhã nas refinarias. Lembrando que os reajustes estão em linha com a atual política de preços da estatal, que segue a mesma lógica do mercado internacional, buscando rentabilidade com ajustes quase que diários. Os repasses dos reajustes realizados pela Petrobras nas refinarias para as bombas dependem das estratégias e do comportamento de distribuidoras de combustíveis e também dos postos. E hoje também fontes iranianas disseram que os protestos no Irã não afetam a produção e a exportação de petróleo do país. As manifestações anti-governo começaram na última semana e mais de 450 pessoas já foram presas até este momento. O Mercado do Campo traz agora as primeiras informações do tempo para 2018 com Graziela Gonçalves, que começa destacando o centro-sul do país. As instabilidades ainda continuam escoando em direção ao centro-sul do país. A passagem de uma frente fria, logo agora no comecinho da semana, em direção ao litoral da região sudeste, veio trazendo um pouco mais da umidade da Amazônia. E o índice de umidade do solo ainda segue mais elevado entre o estado de São Paulo, Minas Gerais, sul do estado de Goiás, Mato Grosso do Sul e principalmente o estado do Paraná. Já nas demais áreas, a umidade também é satisfatória, mas é apenas no extremo sul do estado gaúcho que essa chuva foi muito mal distribuída e por isso então que a umidade do solo por lá ainda segue um pouco mais baixa. Agora a expectativa para esses próximos dias é que o tempo volte a ficar mais seco, principalmente na região sul e estado do Mato Grosso do Sul. O estado de São Paulo também não deve receber grandes acumulados, eles mal devem passar dos 5 milímetros. Agora o estado de Minas Gerais pode ter acumulados que atingem até os 70. Já para o próximo período ainda vemos que há mudanças, as chuvas vão retornando mais uma vez para a região sul e o estado do Paraná e Santa Catarina podem receber acumulados que atingem até os 30 milímetros. De uma maneira geral, grande parte do centro-sul ainda volta a ter chuva, o que melhora bastante as condições do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Combinado, Graziela. E você vai ver depois do intervalo, o mercado do café começa 2018 em alta. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 5 horas e 43 minutos, horário de Brasília. E o assunto por aqui agora é o café que teve perdas no mercado futuro no ano de 2017, perda nos valores, tanto no mercado internacional quanto aqui no mercado nacional. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, deve haver um recuo na produção de 2017-2018, como a gente acompanha aqui na tela. O recuo, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, deverá ser de 0,4% na produção de café mundial, que se aproxima aí de 160 milhões de sacas, de acordo com esse levantamento divulgado hoje. Quase 160 milhões de sacas com esse leve recuo. O café arábica deverá ter alta. Vamos de novo. O café arábica deverá atingir 94 milhões de sacas, o que corresponde a uma queda. Queda para o café arábica de 6,8% em relação à temporada anterior. E já o café robusta deverá ter uma alta aí na produção de 10,4%. Então aqui está a produção arábica, mas a arábica é o que está no seu canto esquerdo aí da tela, queda de 6,8%, chegando a 94 milhões de sacas, e café robusta alta de 10,4%, atingindo aí quase 66 milhões de sacas, de acordo com as informações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Lembrando que a safra cheia de café robusta, o Conilon lá no Vietnã, é o que impulsiona essa alta que a gente está vendo, essa projeção de alta de mais de 10%, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E a quebra da safra do café arábica aqui no Brasil, que é o principal produtor e exportador de arábica do mundo, que influencia nesse número aqui,
nessa queda de 6,8%. E os futuros do café Robusta começaram o dia em alta hoje na Bolsa de Londres, seguindo a alta também do café Arábica em Nova York. De olho no painel, eu começo destacando os contratos entregues agora em janeiro deste ano, que tiveram uma forte alta nessa terça-feira, uma alta de 2,39%, passando para $1.755 a tonelada. Os contratos entregues em março subiram 0,87%, passando para $1.733 a tonelada, enquanto os contratos entregues em maio tiveram uma valorização de 0,75% lá na Bolsa Futura de Londres, passando para $1.740 a tonelada, e os contratos do café entregue em julho subiram 0,56%, passando para $1.774 a tonelada. Como eu falei, o café Robusta seguiu a alta do café Arábica lá na Bolsa de Nova York, que foi influenciado aí por diferentes aspectos. Os contratos de março tiveram uma alta significativa hoje de 3,16%, passando para $1,30 por libra-peso. Contratos entregues em maio também com uma alta muito próxima de 3%, 2,99%, por $1,32 por libra-peso. Contratos entregues em julho, $1,34 por libra-peso. E contratos entregues em setembro, alta de $1,37 por libra-peso é o valor para o contrato entregue em setembro. Essa variação positiva para o café Arábica na Bolsa de Nova York, ela se deve às expectativas do mercado depois dos crop tours que deverão acontecer nas regiões produtoras aqui no Brasil e que devem aí trazer números não tão positivos quanto aqueles esperados no fim de outubro, no início da florada e também com a volta das chuvas para as regiões cafeeiras. A expectativa, então, é que a produção seja menor do que o que foi estimado naquele período e isso eleva as cotações. Para terminar o mercado do café desta terça-feira, café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo com altas ainda mais significativas do que aquelas altas que a gente acabou de ver no mercado internacional. De olho no painel, contratos entregues em março com uma alta, olha só, de 4,63%, uma alta acima de 4,5% para os contratos do café BMF Bovespa entregues em março do ano que vem. Foram 4.520 negociações para este vencimento. E no ajuste atual, o valor para o mês de março aparece por $163,95 a saca. Contratos entregues em maio em alta de 4,77%, por $161,55 a saca. Contratos entregues em julho de 2018, alta de 4,82%. No ajuste anterior, o valor da saca aparecia por $150,50. E hoje, então, com essa valorização de quase 5%, foi para $157,75 a saca no ajuste atual. E os contratos entregues em setembro de 2018, mês referência no mercado do café, subiram mais de 4,5% hoje aqui na B3 em São Paulo. No ajuste anterior, tínhamos o valor de $155,90 a saca e hoje, então, com essa forte alta, o valor da saca passou para $163 no contrato entregue em setembro de 2018. Altas bem significativas para o mercado do café nesse primeiro dia útil do ano, tanto para o café Robusta em Londres, quanto para o café Arábica em Nova York e também café BMF Bovespa negociado aqui na B3 em São Paulo. Café começando o ano com o pé direito. E graças às fortes campanhas, os leilões de usina têm tido sucesso nas vendas. Sobre este assunto, o jornalista Walter Puga Júnior conversou com o síndico da massa falida Lajinha Agropecuária, o administrador judicial José Luiz Lindoso, que falou sobre as vendas registradas no setor do Grupo João Lira em 2017. Vamos acompanhar a entrevista. Doutor José Luiz, vamos falar um pouco sobre a situação em que o senhor encontrou as empresas da Lajinha Agropecuária. Vamos lembrar que o setor sucroalcooleiro passou por um período difícil nos últimos anos, nos últimos 5 anos particularmente. Isso trouxe alguns grupos do setor de usina de açúcar e álcool em dificuldades. É o caso da Lajinha? Exatamente, foi o que ocorreu com o grupo da Lajinha. São 5 usinas
E ela foi vítima dessa crise do setor sucroalcooleiro, que já vem se arrastando por vários anos e que culminou na falência. Conhecido o Grupo João Lira, exatamente, lá em Alagoas. O do Grupo João Lira, de Alagoas, e é mais um exemplo da dificuldade que o setor sucroalcooleiro vem passando. Existem hoje no Brasil, acho que mais de 50 usinas em recuperação judicial e muitos chegaram à falência. E esse foi um caso e que na verdade agora começa a se resolver. Depois de muito tempo, né? Vamos lembrar que em 2008 o Grupo João Lira, né, que administrava, né, a Lajinha Agropecuária, ensaiou uma recuperação judicial. Mas isso ocorreu lá em 2008. Em 2014 veio a falência. Exatamente. De lá para cá, quase nada ocorreu, muito pouco se fez com a Lajinha Agropecuária. O caso da Lajinha é um caso bastante emblemático dos processos de insolvência brasileiros. É uma falência grande que, por uma série de razões, não estava avançando como se esperava. Uma vez até que, por ter um patrimônio muito bom, e por alguma razão, por várias razões, ela não estava tendo o desempenho que se esperava de um caso desse. Em dezembro de 2016, entraram 9 juízes no processo. Foi o doutor Leandro Folle, o doutor Felipe, o doutor Eduardo e a doutora Marcela. Lá da Justiça de Alagoas. Lá da Justiça de Alagoas. Por ser um processo muito complexo, com uma série de dificuldades, a Justiça de Alagoas decidiu por colocar um grupo de juízes para facilitar como estratégia de fazer com que esse processo avançasse mais efetivamente. Ou seja, não apenas um juiz, mas vários para suportar essa... Para haver como se fosse uma força-tarefa para resolver esse processo. No mês de março de 2017, nós fomos convocados para assumir o cargo de administrador judicial. Tomando como responsabilidade manter essa empresa em pé e tentar negociar. Basicamente, falência é o quê? É você arrecadar os ativos, realizar os ativos e pagar a quem de direito. Então essa é a nossa função básica e que merece todo o foco do administrador judicial. Mas no caso não foi o que o senhor conduziu. O senhor conseguiu avançar com algumas vendas. Aliás, 2 usinas já foram vendidas. Foram vendidas 2 usinas, foram 2 vendas, foram vendas satisfatórias. Os valores alcançados, entendo que foram muito satisfatórios. São usinas fora de Alagoas, inclusive. São as 2 usinas de Minas Gerais. Então, tivemos... Uma vendeu por 206 milhões, a usina Vale do Paranaíba, e a usina Trialco foi vendida por 133 milhões. As vendas, os arrematantes já realizaram o depósito do sinal, então foi... já tem uma arrecadação para honrar as dívidas que restaram da Lajinha. Já tem recursos para, no momento correto, começar o pagamento. Já é alguma coisa. Não, já é muito. Eu acho que foi... Em pouco tempo o senhor conseguiu muita coisa, né? Nós estamos muito felizes com tudo isso que aconteceu. Até pelo fato de nós termos conseguido fazer com que esse processo voltasse a andar, quer dizer, começasse realmente a ter passos efetivos no sentido de arrecadar, de realizar os ativos para pagar as pessoas. E outro ponto também que me deixa muito satisfeito, até como economista, é o caso de você ver a pujança do setor do agronegócio. Então, está ocorrendo uma reação. Quando você vê a crise que o Brasil tem passado, né, nesses últimos anos, né, nós tivemos a pior crise da história do país, no momento que
se abre uma perspectiva de crescimento outra vez, você vê empresas chegando e comprando ativos de valores consideráveis, né? Então, como essas duas usinas. Então isso deixa a gente muito feliz. Para 8 meses é muita coisa. Para 8 meses de trabalho. O senhor está há pouco tempo lá. Exatamente. Eu acho que a força-tarefa da Justiça. A força-tarefa da Justiça é um esforço muito grande da nossa parte de a função do administrador judicial, ele tem que ser uma figura de referência para todas as partes, um facilitador. Então, o administrador judicial tem que apresentar transparência, estar disponível e criar uma consciência nas pessoas de que o processo está andando bem dentro da legalidade e que seguindo o que a lei o que está previsto na lei. Agora, há outras propriedades que o senhor cuida que restam aí dessa massa falida. Exatamente. E vão à venda também? Existem mais 3 usinas no estado de Alagoas. Devido a essa questão de toda essa crise que vem passando o setor, e especialmente também o estado de Alagoas, que passou por um problema o setor sucroalcooleiro de Alagoas está com uma crise muito, muito séria, e também questões de seca, tem um conjunto de fatores que não tem sido bom para o setor. Então, a princípio, nessas usinas não houveram interesse comercial para a venda. Essas 3 usinas, elas foram, num primeiro momento, uma já está arrendada, uma cooperativa que está andando bem, tem outra que está em processo de arrendamento, está ultimando essa questão do arrendamento, e a Lajinha, a empresa, a usina que tem o nome, no momento não está havendo não apareceu nenhuma alternativa ainda para esse ativo. A verdade, o que resolve falência é venda, certo? Agora, quando a venda não existe, você pode optar por um arrendamento que ele tem também a função de manter os ativos, de guardar, manter o patrimônio, ele está conservando o patrimônio e também gerando a finalidade social, econômica da usina. A gente também tem essa preocupação que uma usina nessas comunidades, nesses lugares onde elas estão sediadas, ela tem um peso social muito grande. Elas são muito, principalmente no estado de Alagoas, o setor sucroalcooleiro é muito forte. Então, como não existiu venda num primeiro momento, optou-se para manter funcionando. Evidentemente, em algum momento, essas usinas terão que ser vendidas também, porque é este o objetivo da falência, é arrecadar todo o ativo e pagar a quem de direito. E quem adquirir, tocar o negócio para frente. Que poderá ser adquirido, inclusive, pelas pessoas que estão lá arrendando. Então, isso um ponto muito claro para todas as partes. Até porque quem arrendou já conhece detalhes do mercado, exatamente, da situação da empresa, exatamente, sabe avaliar exatamente, o potencial. Exatamente. Então a perspectiva é, mais cedo ou mais tarde, essas propriedades terão que ser vendidas. Perfeitamente. Para fechar essa falência. Esse é o objetivo da falência, é arrecadar todos os ativos e realizar. Agora, um administrador judicial, quando vai manter o patrimônio e tem essa responsabilidade que o senhor assumiu agora, quer dizer, tem a questão social, o patrimônio tem que ser preservado, a empresa tem que andar de um modo ou de outro. Senão se desvaloriza e se perde ao longo do tempo. Perfeitamente. A perspectiva agora, com essa possibilidade de retomada econômica, é um pouco melhor do que já foi no passado? Com certeza. Tanto é pelo grande sucesso do leilão que foi realizado agora. Das 2 primeiras usinas. Então isso mostra que mostra vigor. Além a despeito da crise que ainda é presente, é muito real, você vê que já tem algum vigor na economia, e eu acredito isso que isso será boa esperança. Eu acredito que será muito positivo para
esses outros ativos que estão faltando. Você acaba de ouvir o Dr. José Luiz Lindoso, responsável pela massa falida, né, administrador judicial da massa falida de Lajinha Agropecuária, do Grupo João Lira, com usinas ainda caminhando para a venda lá em Alagoas. Perfeito. Por enquanto, ainda arrendamento, mas a perspectiva é de mais cedo ou mais tarde teremos a venda dessas usinas. Perfeito, exatamente. Bom, agradeço a presença do Dr. José Luiz Lindoso aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. Tá certo. E o Mercado do Campo faz agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trazendo a alta do milho e da soja na Bolsa de Chicago no primeiro dia útil do ano. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E depois de aprovado o projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o projeto de lei Segunda Sem Carne recebeu diversas críticas de órgãos e entidades ligadas ao setor. Inclusive hoje, nesta terça-feira, o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que vai vetar o projeto de lei de autoria do deputado Feliciano Filho, do Partido Ecológico Nacional. E logo mais você vai ter mais detalhes sobre este assunto no programa Pecuária BR, que vem coladinho com o mercado do campo. Por aqui a gente vai agora de previsão do tempo com Graziela Gonçalves, da Somar Meteorologia, que destaca o centro-norte do país. Aos poucos, as instabilidades vão se espalhando em direção também à região nordeste do país. Apesar do índice de umidade do solo ainda estar mais baixo aqui sobre toda essa região, tivemos chuvas mais volumosas em grande parte da região norte e até um pouquinho também do oeste do estado da Bahia. Mas esse tempo deve mudar ao longo desses próximos dias. Aos poucos, as instabilidades retornam aqui para essa região, conforme temos um sistema avançando pela costa e acaba trazendo um pouco mais da umidade da Amazônia. O acumulado pode chegar até os 30 milímetros e pode até passar um pouco mais disso sobre o oeste baiano. Já nas demais áreas, chove principalmente no Maranhão e Piauí. É apenas nestas regiões que o tempo ainda continua mais seco e também ensolarado. Agora, para o próximo período, que vai do dia 8 ao dia 12 de janeiro, a chuva ainda persiste, porém ela perde bastante intensidade e o acumulado segue mais baixo. Essa chuva também deve ocorrer de maneira mal distribuída e as chuvas mais intensas voltam a ocorrer entre a região norte e também norte do estado do Mato Grosso, com acumulados que atingem até os 100 milímetros. Eu encerro minha participação por aqui. Até mais. Até mais, Graziela. E o primeiro dia útil do ano foi positivo para os futuros da soja e do milho na Bolsa de Chicago. O que influenciou nesse cenário positivo foi principalmente a desvalorização do dólar, porque aumenta a competitividade norte-americana no cenário exportador. De olho no painel, começamos destacando os contratos entregues agora em janeiro de 2018, que hoje tiveram uma alta de 0,34% lá na Bolsa de Chicago, passando para $9,55 o bushel nos últimos negócios. Contratos entregues em março de 2018 tiveram alta de 0,31%, passando para $9,64 o bushel, enquanto os contratos entregues em maio de 2018 tiveram uma alta de 0,28% e ficaram em $9,75 o bushel, e os contratos entregues em julho deste ano subiram 0,27%, ficando em $9,86 o bushel nos últimos negócios. O dólar enfraquecido, portanto, foi o que fez com que os futuros da soja subissem hoje lá na Bolsa de Chicago. Soja BMF Bovespa teve uma reação diferente hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. O contrato entregue em março deste ano caiu 0,70%. Temos o ajuste anterior, onde o contrato para março, que vence em março, aparecia por $21,32, e temos os últimos negócios, onde aparece por $21,17. Não temos o ajuste atual. E os contratos entregues em maio de 2018 caíram 0,65% no primeiro pregão do ano. No ajuste anterior, o valor da saca aparecia por $21,57,
E nos últimos negócios aparece por 21 dólares e 43 centavos. Também não temos o ajuste atual. O milho também, como eu falei, começou a semana em alta hoje lá na Bolsa de Chicago, também influenciado pela desvalorização do dólar. De olho no painel, contratos entregues em março de 2018, alta de 0,71%, passando para 3 dólares e 53 centavos o bushel nos últimos negócios. Os contratos entregues em maio deste ano subiram 0,62% nesta terça-feira e aparecem por 3 dólares e 61 centavos o bushel. Contratos entregues em julho de 2018 subiram 0,68% nesta terça-feira e ficaram em 3 dólares e 69 centavos o bushel, enquanto os contratos entregues em setembro deste ano, 2018, subiram 0,66% e aparecem por 3 dólares e 77 centavos o bushel nos últimos negócios. Para encerrar, milho BMF Bovespa negociado na Bolsa de Valores de São Paulo, que hoje teve comportamentos mistos, 3 contratos em queda e um contrato em alta, mas próximo da estabilidade. De olho no painel, contratos entregues em janeiro, agora em janeiro de 2018, em queda de 0,30%. No ajuste anterior, o valor da saca para janeiro deste ano aparecia em R$ 33,30. E no ajuste atual caiu aí 10 centavos, foi para R$ 33,20 a saca e assim também permaneceu nos últimos negócios, R$ 33,20. Foi o contrato mais negociado para o mercado do milho aqui na Bolsa de Valores de São Paulo nesta terça-feira. Foram 470 negociações. Os contratos entregues em março deste ano tiveram pouca variação, uma variação positiva de 0,03%, passando de R$ 34,09 a saca para R$ 34,10 no ajuste atual, caindo 5 centavos nos últimos negócios. Contratos entregues em maio de 2018 em queda de 0,21%. No ajuste anterior, o valor da saca para maio aparecia por R$ 33,92 e com essa queda foi para R$ 33,85 no ajuste atual e assim também permaneceu nos últimos negócios. Já os contratos entregues em setembro de 2018 caíram ainda mais, caíram 0,62%. No ajuste anterior, o valor da saca aparecia por R$ 32,38 no último pregão e hoje então ficou 20 centavos abaixo, R$ 32,18 no ajuste atual, caindo ainda mais 8 centavos nos últimos negócios, enquanto o milho subiu na Bolsa de Chicago, aqui na B3 em São Paulo teve queda hoje. Com isso eu vou encerrando o programa de hoje, lembrando que eu volto amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Você fica agora com o programa Pecuária BR. Uma boa noite.